E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma aula, capítulo novo, capítulo 10, o nosso último capítulo da segunda unidade, ok pessoal? E aqui nós vamos iniciar os nossos estudos sobre os seres vivos. Então, bora lá! Pessoal, afinal, o que seria a vida? Então é muito complicado descrever de fato, precisamente, o que seria uma vida. O que nós sabemos é que a vida possui algumas características meio que em comum para alguns seres vivos, ok? Segunda coisa, nós sabemos que a vida ela parte de algum lugar, então tudo começa de algum lugar, tudo. Então tudo começa exatamente de algum lugar. Então uma viagem, ir a um show, enfim, construir uma casa, tudo começa de algum lugar. Com a vida também não seria diferente. Então, assim como, pessoal, um tijolo. O tijolo ele é a unidade fundamental de uma parede. Ou seja, para você construir uma parede, para você construir uma casa, você vai começar com o primeiro tijolo. Então, a casa, a parede, ela é formada aí o quê? De vários tijolos, ok? Assim como os tijolos formam as casas e as paredes, a célula ela é a unidade fundamental dos seres vivos. Então, todos os seres vivos, eles são formados aí o quê? Por células, ok? Então, a gente vai ver aí, né, que as células são as unidades fundamentais que compõem aí os seres vivos, ok, pessoal? Então, assim como o bloco forma a parede, forma uma casa, um prédio, uma construção, o bloco é a unidade fundamental da parede. Então, a mesma comparação a gente pode utilizar para a célula. A célula ela é a unidade fundamental dos seres vivos. É a menor aí, é a unidade que forma um ser vivo. Só que, pessoal, a gente vai ver o seguinte, existem vários tipos de células e cada uma desempenha uma função específica. Então, por exemplo, o espermatozoide e o óvulo são células de reprodução sexual dos seres vivos, dos seres humanos. As hemácias, os osteoclastos, os miócitos, o neurônio. Então, isso aqui são diversos tipos de células. Cada uma está em alguma parte do corpo e cada uma desempenha uma função específica com um fim específico, ok? Então, o espermatozoide e o óvulo têm uma função final, que é gerar um ser vivo, gerar outro ser humano. E por aí vai. Então, o neurônio tem a função aí de transmitir impulsos nervosos. Então, cada célula aqui tem aí a sua função principal, ok? Só que, pessoal, nós vamos ver o seguinte, que antes da célula existe outra coisa. E até chegar nos seres vivos, também existe um caminho aí a ser percorrido. A gente vai ver aqui hoje, pessoal, o nível de organização dos seres vivos. Como que os seres vivos são formados? Do que? Então, bora lá por parte. Primeiro, o ser vivo é formado por átomo. A gente viu no sexto ano, vai ver novamente no nono ano, que o átomo ele é a partícula fundamental. Ele forma tudo que existe no universo. Então, o átomo ele forma seres vivos e seres não vivos, ok? Mas focando aqui em seres vivos, o átomo é a menor partícula que existe no universo. Então ela forma tudo aí que existe. Então tudo que existe é formado por átomos, beleza? Quando dois átomos ou mais se juntam, eles formam uma molécula. Então as moléculas são formadas de átomos. Quando duas moléculas ou mais, várias moléculas se juntam, você tem uma célula. Quando várias células se juntam, você tem um tecido. Quando vários tecidos se juntam, você tem um órgão. Quando vários órgãos se juntam, você tem um sistema. Quando vários sistemas se juntam, você tem um organismo, por exemplo, um ser humano. Quando vários seres humanos ou seres vivos se juntam, você tem uma população, como nós vimos no capítulo 8, que é o capítulo de Introdução à Ecologia. Então perceba que essa é a sequência do nível de organização dos seres vivos. Então, átomo, molécula, célula, tecido, órgão, sistemas, organismo e população. Então, essa aqui é a sequência do nível de organização que os seres vivos são formados, ok? Então, aqui, como exemplo, os seres humanos têm esse grau de complexidade aqui que a gente está vendo aqui na imagem, ok, pessoal? E aí, gente,
existe o ciclo de vida dos seres vivos. Então, de um modo geral, aí existe uma convenção que é o ciclo de vida dos seres vivos, que são fatores, que são composições em comum a todos os seres vivos de um modo geral. Então, como é que é isso, professor? De um modo geral, todos os seres vivos, eles nascem, ok? Eles crescem, eles reproduzem e eles morrem. Então, isso aqui é um ciclo de vida de um modo geral, biologicamente falando. Então, todos os seres vivos, eles vão passar aí, de alguma forma, por esse ciclo de vida, que é nascer, crescer, se reproduzir e morrer, ok? Claro que alguns seres vivos, principalmente seres humanos, não vão conseguir cumprir toda essa etapa completinha da maneira e no tempo, como estabelecem aqui, como deveria ser. Então, alguns seres vivos não vão se reproduzir, ok? Outros vão morrer sem se desenvolver completamente, ok? Mas, de um modo geral, esse aqui é o ciclo dos seres vivos, de um modo geral, biologicamente falando, ok? Claro que, quando se trata de seres humanos, o ciclo de vida é bem mais complexo, porque envolve fatores sociais, econômicos, enfim, políticos, mas, do ponto de vista biológico, o ciclo dos seres vivos são nascer, se desenvolver ou crescer, reproduzir e depois morrer. Ok, pessoal? E aqui a gente tem uma tabela, uma imagem com a variação média vital de alguns seres vivos, que é a média de quantos anos alguns seres vivos vivem. Por exemplo, o leão, ele vive em média aí 20 anos. Um ratinho vive em média 4 anos. Uma bactéria, ela vive em média 30 minutos. Então, a bactéria é um ser vivo e ela vive aí em média 30 minutos. É um tempo bem curtinho de vida, né? O elefante, ele vive em média 100 anos. O coelho, 7 anos. E o crocodilo, ele vive em média aí 80 anos. Então, aqui é uma variação vital de alguns seres vivos do ciclo de vida. Os seres humanos são complexos por quê? Como eu falei, depende de vários fatores. Então, dependendo do país, do lugar onde o ser humano vive, ele pode viver mais ou ele pode viver menos, porque isso depende da sociedade, da política, da saúde, da economia, enfim, de vários fatores que vão impactar aí a vida dos seres humanos, ok? Mas, dos demais seres vivos, aqui é uma tabelinha básica sobre a média vital deles, ok? E aí, pessoal, para os seres vivos viverem, né, no ciclo da vida, eles nascem, eles desenvolvem, vão querer se reproduzir. Existem 2 tipos de reprodução dos seres vivos. Então, a reprodução ela é uma etapa muito importante dos seres vivos para a perpetuação da espécie, ou seja, é a reprodução que permite que as espécies se perpetuem. Então, nascem os filhos, descendentes, que vão aí dar origem e continuação à espécie. E os seres vivos, eles podem fazer isso de 2 modos. Da maneira assexuada ou da maneira sexuada. Ou seja, são 2 tipos de reprodução que os seres vivos vão desenvolver. Assexuadas, então assexuadas e sexuadas. Então, vai ver aqui a etapa de cada um delas. Então, bora lá. A reprodução assexuada é aquela em que um ser vivo dá origem a descendentes idênticos a ele. Então, a reprodução assexuada é a que não tem aí a relação sexual envolvida. Então, nessa reprodução, o que mais vai marcar, pessoal, é que o ser vivo, ele dá origem, olha só, dá origem a um descendente idêntico a ele. Então, é como se fosse basicamente um clone. Então, na reprodução assexuada, eu vou ter aí um clone daquele ser vivo. Então aqui a gente está vendo a divisão binária, que é um processo pelo qual se divide, que a bactéria se divide. Então a bactéria ela é um exemplo aí de reprodução assexuada. Ela vai se dividir e vai dar origem aí a um descendente geneticamente idêntico a ela, ok? Então, reprodução assexuada, um exemplo é a bactéria. Ela vai se dividir, vai dividir o seu material genético e vai dar aí origem a descendentes geneticamente iguais a eles, então, geneticamente idênticos à origem, ok? Ao pai, digamos assim. Já na reprodução sexuada,
é aí como a maioria dos seres vivos se reproduzem. Então, animais e seres humanos, eles se reproduzem de maneira sexuada, é quando envolve aí a relação sexual. E como é que isso funciona? Isso funciona, pessoal, através dos gametas. Então, os seres vivos, eles possuem aí os gametas masculino e o gameta feminino. O gameta masculino, ele vai ser os espermatozoides. E o gameta feminino vai ser o óvulo. Então, na fecundação, o espermatozoide, ele fecunda o óvulo, que é o zigoto, e vai nascer aí, pessoal, um descendente, que é um bebê, que é outro ser vivo. Então, na reprodução sexuada, eu vou ter a relação sexual e vai ter aí o envolvimento dos gametas, que é o gameta masculino com o gameta feminino, que vai fecundar, formar o zigoto e formar aqui o próximo descendente, ok? Na reprodução sexuada, o descendente ele não é geneticamente idêntico aos pais. Então, o descendente ele vai carregar aí uma herança genética, tanto do pai como da mãe, como aí dos seus descendentes, dos seus ancestrais antes do pai e da mãe. Então, vai aqui, o descendente vai carregar aqui uma herança genética que vem passando de geração em geração, ok? Então, aqui são os dois tipos de reprodução, assexuada e sexuada. E aí, pessoal, passando mais adiante, a gente vai ver agora a composição química dos seres vivos. Então, os seres vivos, eles são compostos de várias estruturas. Como nós vimos, tem o átomo, a molécula, a célula, o tecido, enfim, até chegar no organismo. Só que dentro disso existe aí uma composição química. O que é isso, professor? Os seres vivos, eles são formados aí de elementos químicos. Então, os átomos também são chamados de elementos químicos. Então, para formar as moléculas que formam as células, isso são formados de elementos químicos, que nós vamos ver mais a fundo aí no nono ano. Não se preocupem, que no nono ano a gente vai ver um pouco mais sobre elementos químicos, ok? Mas até lá, saibam o seguinte, que os principais elementos químicos que formam os seres vivos são o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, o nitrogênio e o enxofre. São a principal composição química dos seres vivos, ou seja, as biomoléculas que vão formar aí os seres vivos são formados basicamente daqui desses elementos químicos: carbono, hidrogênio, oxigênio, fósforo, nitrogênio e enxofre. Vocês estão vendo aqui que depois do nome tem uma letrinha em negrito. Essa letrinha ela vai representar o átomo. Então C representa o carbono, H o hidrogênio, O o oxigênio, P o fósforo, N o nitrogênio e S o enxofre. Professor, mas por que P é fósforo e S é enxofre? Vocês vão ver mais detalhadamente no nono ano, mas já dentro da o seguinte, que os nomes dos elementos químicos são dados em latim. Então, os nomes dos elementos químicos na tabela periódica são dados em latim. Então, essa sigla aqui é do nome em latim. Então, em latim, o fósforo começa com pH e o enxofre começa com S, ok? Mas não se preocupem com isso, isso é assunto do nono ano. Só saibam que a principal composição química dos seres vivos é o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o fósforo, o nitrogênio e o enxofre, ok? E aí, pessoal, seguindo esses elementos químicos aqui, então, eles vão se juntar e formar as moléculas, ok? Então, esses elementos químicos e também outros vão se juntar aí e formar as moléculas. E as moléculas podem ser inorgânicas ou orgânicas. Então, aqui também são a composição química dos seres vivos. Então, as moléculas inorgânicas que formam os seres vivos são as águas e os sais minerais, ok? Então, águas e sais minerais são as moléculas, a composição química inorgânica que forma o ser vivo. Ou seja, os seres vivos, eles são formados também de água. Nós, seres humanos, temos aí a presença de muita água em nosso corpo, porque a água ela é um fluido, ela é um solvente, ela vai facilitar aí muitas reações químicas e o transporte de muitas substâncias. Então, água e sais minerais são substâncias inorgânicas. Já as substâncias orgânicas são as proteínas, os carboidratos,
os lipídios, as vitaminas e os ácidos nucleicos. Ou seja, pessoal, atentem para isso aqui, isso é muito importante. Então aqui são as substâncias que formam os seres vivos. Essas substâncias são formadas aí de elementos químicos. Então esses e outros elementos químicos vão se juntar no nosso corpo para formar as substâncias, as inorgânicas e as orgânicas. Então, muita atenção para essa classificação. Substâncias inorgânicas, água e sais minerais. Substâncias orgânicas, proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Então, aqui são as substâncias inorgânicas e orgânicas que formam os seres vivos, ok? E aí, pessoal, existe o metabolismo dos seres vivos. Ele pode ser anabolismo ou catabolismo. Então aí são os dois tipos de metabolismo que vão envolver os seres vivos. O catabolismo, ele inclui aí, pessoal, a quebra da glicose. Então, qual é a principal diferença? No anabolismo, eu vou ter aí a síntese, a produção de proteínas. Então, no metabolismo anabólico, eu vou ter a síntese e a produção de proteínas. Já no catabólico, no catabolismo, eu vou ter a quebra da glicose. Então, esse metabolismo, ele funciona aí a partir da quebra da glicose. A gente vai perceber mais à frente que a glicose ela é muito importante aí para os seres vivos, porque é a nossa principal fonte de energia. Então, o catabolismo, ele vai catalisar aí, ele vai catabolizar, ele vai quebrar a glicose e é a base do nosso metabolismo, ok? É o catabolismo. Seguindo a respiração celular, pessoal. Então, existem aí dois tipos de respiração, aeróbica e anaeróbica. Na respiração aeróbica, a gente vai usar aqui como base o oxigênio, ok? Então, na respiração aeróbica, eu vou ter aí como base o oxigênio. Já na anaeróbica, eu não vou utilizar aqui, pessoal, como base o oxigênio. Então, essa é a principal diferença entre a respiração aeróbica e a respiração anaeróbica. Então, nós, seres vivos, seres humanos, nós usamos a respiração aeróbica com base aqui o quê? No oxigênio. Ok, pessoal? E aí, gente, os nutrientes. Os nutrientes, eles são o quê? Formados de moléculas. Então, aqui, vamos recapitular. Os elementos químicos se juntam, formam as substâncias, as moléculas. As moléculas se juntam e vão formar os nutrientes. Os nutrientes, eles são a base aí da alimentação dos seres vivos. Então, são importantes aí para a nossa alimentação. Existem os micronutrientes, que é a água e os sais minerais, e os macronutrientes, que são proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e ácidos nucleicos. Professor, o senhor falou que isso aqui era as substâncias que formavam os seres vivos. Agora o senhor fala que isso aqui são os nutrientes. Pessoal, atenção, eles são as duas coisas. Os seres vivos são formados de água, de sais minerais, de proteínas, carboidratos, que são formados. Mas nós também precisamos ingerir isso novamente. Então nós somos formados por água, mas se nós não ingerimos mais água, vamos acabar o quê? Morrendo. Nós somos formados por lipídios, mas se nós não ingerimos mais lipídios, vamos acabar morrendo. Nós somos formados por carboidratos, que são açúcares, mas se nós não inserirmos açúcares, carboidratos, vamos acabar também morrendo, ok? De fome. Então, nós somos formados por isso tudo, mas nós também precisamos aí ingerir isso na nossa alimentação. Então, os nutrientes podem ser os micros, que são a água, e os sais minerais, e podem ser os macros, que são proteínas, carboidratos, lipídios, vitaminas e os ácidos nucleicos, ok? Então, por exemplo, professor, em que momento que eu vou ingerir uma proteína? Quando você come carne, frango, queijo, ovo, leite, você está ingerindo aí o quê? Proteínas, ok? Quando nós ingerimos carboidratos, pão, macarrão, açúcar, farinha, isso são carboidratos. Lipídios, então manteiga, gordura, óleo. Então isso aqui, os macros
E os micros são a base fundamental da nossa alimentação. Ok, pessoal? Seguindo aqui, pessoal, os seres humanos, os seres vivos, eles podem se alimentar de duas maneiras. Eles podem ser autótrofos ou produtores. Então, os seres vivos autótrofos ou produtores, eles produzem o seu próprio alimento. Então, por exemplo, as plantas. Então, as plantas, elas são autótrofas ou produtoras. Elas produzem aí o seu próprio alimento. Como assim, professor? Através da fotossíntese. Então, a fotossíntese é aí a responsável pela planta produzir o seu próprio alimento. Como é que ela faz isso? Ela vai usar a energia luminosa, que é a luz do sol, vai usar a água e vai usar o CO2, que é o gás carbônico, para produzir aí a glicose ela vai usar isso, a glicose mais do que, pessoal, a água, ok? Então, as plantas, elas são um exemplo aí de seres vivos autótrofos ou produtores, porque elas produzem o seu próprio alimento. As plantas não se alimentam de terceiros, elas produzem o seu próprio alimento. Elas vão usar aí, então, o gás carbônico, mais a água, mais luz solar, mais a clorofila, que aí é uma substância da planta, e vão produzir glicose, gás carbônico e água, ok, pessoal? Então não esqueçam disso. Então a planta, ela vai usar aqui a energia do sol, a água, o gás carbônico para produzir o seu próprio alimento, que é o que? A glicose, ok? Então a planta, ela é autótrofa, ela produz o seu próprio alimento. Porém, outros seres vivos, como é o nosso caso, somos heterótrofos. Então, os seres humanos e a maioria dos animais são heterótrofos, ou seja, nós não produzimos o nosso próprio alimento. Nós precisamos alimentar de outras substâncias. Ah, professor, mas minha mãe cozinha. Não, isso não é produzir o seu alimento, isso é preparar. Os seres humanos e animais como cavalo, cachorro, gato, não produzem o seu próprio alimento. Nós precisamos aí pegar a glicose de outros seres vivos e outras substâncias. Então, por exemplo, legumes, frutas, verduras, animais para quem é carnívoro. Então, seres humanos são heterótrofos. Nós não produzimos o nosso próprio alimento. Nós precisamos ir atrás de outras fontes para nos alimentarmos, ok? E aí, a base da alimentação dos autótrofos ou heterótrofos são o que? A glicose. A glicose, ela vai dar aí energia para o nosso corpo, ok, pessoal? Então, pessoal, por hoje é isso e até a próxima unidade.